Hoje nós estamos aqui com o Patrick, um colega de mentoria, e a gente conhece nada um do outro. Então, a gente vai fazer um bate-papo sobre mudança de carreira, transição de carreiras, quais são os desafios, quais foram os sucessos, quais foram os fracassos que mudaram depois para sucesso, enfim. Nós vamos fazer um bate-papo aqui. E aí eu queria saber um pouquinho sobre você, Patrick. Bom, vamos lá. Sou Patrick Santarém, sou coach e estrategista digital. Hoje eu tenho alguns projetos, estou tocando alguns projetos atualmente, tenho uma sócia. E eu migrei para o digital, na verdade, migrei 100% no ano passado, mas já tem aproximadamente uns 3 anos que, sabe aquele namoro, né? Você ouve falar, enfim... Começa a pesquisar aqui, a colar, e há cerca de 2 anos eu comecei a estudar mesmo, não foi só aquela coisa de, vou dar uma olhada nisso aqui, que interessante isso. Não, comecei a estudar. Eu tenho muito dessa coisa do estudar dentro de mim. Então, eu sou difícil de aceitar uma coisa sem questionar antes, sem pegar outras opiniões antes, sem estudar um pouquinho a fundo antes de mergulhar mesmo de cabeça. Hoje, você perguntar o que você está estudando, um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem noção do que é isso, né? E ainda conciliar, né, com outros projetos, enfim. E aí hoje estou lançando meu produto no digital, estou lançando outras pessoas no digital também, estou atuando como coach, estou estudando como coach, acabei de sair de uma certificação que aqui no Brasil, não sei se aí no Canadá vocês conhecem, a certificação do Dr. Ítalo Marcilli, que é uma referência em questão de psiquiatria. Então, um monte de coisas, né, que agrega bastante a questão da carreira aí, que eu penso que é importante. Quanto mais a fundo a gente conseguir conhecer o nosso paciente, nosso cliente, né, quanto melhor a gente conseguir ofertar uma mão de obra bem qualificada para ele, eu penso que é interessantíssimo. Aí. Então, o máximo que eu posso fazer para estudar e me profissionalizar, eu faço. Entendi. E qual que era a sua profissão, a sua carreira antes de entrar para esse mercado digital, para esse trabalho? Certo. Eu durante 30... eu tenho 37, então vamos colocar, eu tenho aí mais ou menos uns 17, 18 anos de sala de aula. Eu sou professor de matemática e física. E, além disso, sou formado em engenharia civil também, mas não atuei na área. Mas de sala de aula eu tenho meus 18 anos de experiência, pelo menos, por alto. Então, você gosta mesmo dessa coisa de ensinar, de Gosto. estar com os alunos? Que interessante. Eu resolvi sair da sala de aula do físico, primeiro porque a gente enxerga muita oportunidade no digital, né? Então, eu penso que a gente consegue fazer da sala de aula muito mais interessante. Quando pelo menos, eu sou muito de estudar sozinho. Eu gosto muito de estudar sozinho. Então, essa coisa de sala de aula, de pessoas falando junto, isso eu não gosto muito. E, além do que, aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? A gente, dentro de uma escola, a gente tem diversas regras que a gente precisa seguir. Então, querendo ou não, o governo acaba colocando a gente... a maioria das escolas que eu trabalhei eram escolas particulares, mas mesmo assim, a gente entende que a escola é uma empresa. E essa empresa precisa ter o seu lucro, querendo ou não, o aluno acaba se tornando um cliente, e aí a gente fica dentro de uma caixinha. E essa caixinha me incomodava muito, porque eu não conseguia expor 100% do meu ponto de vista, porque feria uma série de coisas. Acredito que você esteja me entendendo, o pessoal que está acompanhando a gente também. Então, tem uma série de regras que a gente precisa se encaixar para pertencer àquele grupo, àquela empresa, né? E isso acabava minando minha energia, minando assim o que me dava prazer de dar aula, que é gerar transformação através da educação mesmo. Então, tinha muita coisa que eu queria fazer, mas que o sistema não me permitia. Então, eu falei, então tá bom, então eu vou criar o meu sistema.
e foi quando eu resolvi migrar para o digital e sou bebezinho. Tem 3 anos que eu estou nessa coisa, mas eu me considero um bebezinho ainda. Tem muita coisa para eu aprender ainda, muita coisa. Definitivamente, definitivamente. Eu super me identifico também com a sua história, porque eu também fui professora universitária e lá no Japão. Então, assim, eu morei 23 anos lá no Japão. Aí depois que eu migrei aqui para o Canadá. Então, e eu sou especialista de carreira justamente porque eu tive 9 carreiras, assim, em toda a minha vida. Fui desde... Eu falo 4 línguas, então, assim, eu fui tradutora, intérprete, eu fui acadêmica por muito tempo, professora universitária, pesquisadora, escrevi um livro, enfim. E aí, por isso que eu me especializei em transição de carreira, que foi todos esses desafios que eu fui fazendo, todas essas descobertas que eu fui tendo, aí eu fui realmente, assim, eu desenvolvi o meu próprio método, a minha metodologia, que eu chamo de ANEA, mas ANEA PPA, que é transição de carreira. Então, assim, eu entendo justamente essa sua insatisfação, porque quando a gente está em sala de aula, a gente tá dentro de um sistema, e eu era professora universitária, mas eu tinha, assim, um cargo vitalício, né, até os meus 65 anos. Então, quando a gente chega lá, é uma sensação, assim, sensacional, né? E aí, quando a gente sabe que tem que manter aquilo, e não vai sair daquilo, apesar do estado social, porque lá no Japão, o professor universitário, ele não só ganha bem, mas ele tem um status social, assim, muito alto, né? Então, assim, quando você chega lá, que sensacional, que gostoso, que maravilhoso, eu cheguei lá. Aí, quando você chega, você olha para os lados, assim, é só isso que me espera, né? Então, dá aquela sensação, assim, de que eu quero mais, né? Eu Será preciso que mais. só isso que a vida tem para mim como profissional, eu acho que é tão amplo, né, Ana? Assim, a gente como profissional, a gente pode literalmente fazer do mundo um lugar melhor. Só que os sistemas, né, nos engessam. E esse engessar, né, você querer engessar um professor, eu acho que é muito sério isso, né? Mas, ao mesmo tempo que isso é algo que me incomoda, eu consigo entender o lado da escola também, o lado do sistema, não. Eu tenho meio que um ranço assim, de sistema, dessa coisa do querer agradar, né? Cara, eu acho que eu aprendi tanto, eu tô com 37 anos hoje, eu aprendi tanto a lidar com a questão de crítica e saber qual crítica ouvir e... quando a pessoa chegar, posso te dar uma opinião? Eu falo, não, eu não estou te pedindo sua opinião. Eu posso te fazer uma crítica construtiva? Não, não pode, eu não quero uma crítica sua. Porque eu penso o seguinte, falo muito com a minha audiência isso, eu falo que a pessoa que para vir me criticar em alguma coisa, primeiro que ela está com tempo sobrando, porque ela veio fazer uma coisa que eu não estou nem pedindo. Segundo que, para eu dedicar o meu tempo para ouvi-la, ela tem que ser inspiração em alguma coisa para mim. Ela tem que estar fazendo mais do que eu. Ela tem que me inspirar de alguma forma. E eu penso que as pessoas que estão fazendo mais do que eu, elas não vão parar o tempo dela para poder vir posso te dar um conselho? Não, não te pedi um conselho, não quero um conselho seu. Nossa, você está sendo... As pessoas costumam falar assim, você está sendo grosseiro. Eu não estou sendo grosseiro, eu só estou sendo sincero, porque eu não pedi a opinião dela, eu não pedi para ela me fazer uma crítica. Agora, é diferente de alguém que é um referencial para mim. Então, vou usar, por exemplo, o nosso mentor. O dia que eu chegar para... você faz uma crítica, eu quero ouvir uma crítica dele, porque o cara é uma referência para mim, né? Ele é nosso mentor. Então, assim, é óbvio que uma crítica dele é muito bem-vinda para a minha vida, tanto para a minha vida pessoal quanto para o meu negócio, para a minha vida profissional, né? Agora, já aconteceu de pessoas chegarem para mim, eu estava vendo não sei o que, posso te dar uma dica? Não. Nossa, mas... Não, Interessante. eu não tenho problema de responder dessa forma, óbvio, né? Que com educação sempre, né? Com gentileza sempre. Agora, eu não deixo qualquer pessoa chegar e ficar dando pitaco, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, porque aqui comigo não é assim que funciona. Eu aprendi muito isso, não fui sempre assim, né? Mas eu paralisei muito a minha vida por causa da opinião alheia.
E hoje eu aprendi, assim, eu tenho uma máxima muito grande para mim, que a opinião ela só é bem-vinda quando solicitada. Fora isso, a gente está sendo chato. Eu acredito muito nessa verdade. Interessante. Qual que seria a diferença, então, por exemplo, de uma crítica, pode ser construtiva, mas a crítica ela sempre é uma crítica, e o feedback? Qual que seria essa... Eu falo muito comum, deixa eu ficar um pouquinho mais para cá, assim, para cá. E assim, qual que seria essas duas diferenças, né, da crítica construtiva e de um feedback, por exemplo, no seu caso? Então, na verdade, Deixa eu só contextualizar, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando a gente faz essa transição de carreira, nós estamos muito reféns das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias dúvidas e das nossas próprias indecisões, incertezas também, mas também com a indecisão, com problemas externos, né? A gente tem família, a gente tem uma sociedade que pensa, óbvio, de maneiras diferentes. E aí, como é que a gente pode, assim, você vê essa situação de um feedback, uma crítica construtiva, por exemplo? eu já compreendo que ele não vai focar só naquilo que é ruim. O feedback é um retorno geral. Olha, tipo assim, o modo como você está agindo tá legal nisso, tá legal naquilo outro, e vai pontuar algumas coisas também que eu preciso melhorar. Então, eu vejo feedback como um retorno tanto positivo quanto negativo, né? A crítica, no caso, eu enxergo quando alguém chega assim, posso te fazer uma crítica e tal, eu acho que ela está focando muito em algo que está ruim em mim ou em algo que eu estou fazendo. Então é por isso que eu não ouço crítica e eu nem faço muito essa diferenciação, sabe? De crítica, feedback e opinião. Nos três, dentro dos três contextos, para mim, eu só levo em consideração mesmo de alguém que é referência. Ou se eu não conheço essa pessoa, a pessoa, posso ver um negócio ali e posso te dar uma opinião? Se de tudo eu não conhecer a pessoa, ou seja, eu não tenho referência, nem se ela pode ser uma referência para mim, como se ela não pode ser, eu não a conheço. Mas ela chegou e às vezes, né? E aí eu a ouço. E eu peso bastante. Falo assim, será que o que ela está falando faz sentido para mim? Será que aí eu começo, mas eu não aceito, tipo, não é porque ela chegou para mim ou às vezes ela tem mais conquistas do que eu, né? A gente olha, a pessoa tem uma vida mais assim, mais assado, e aí eu vou dar ouvido para ela só porque ela tem mais do que eu, não. Eu peso muito antes de escutar alguém. Então, assim, tanto feedback quanto crítica, opinião, eu gosto muito de ouvir das pessoas que eu peço, e fora isso, é bem difícil eu gastar tempo da minha vida. Tipo assim, muitas vezes eu costumo falar que eu bato palma para maluco dançar, sabe? Tipo, quando eu não tô afim de me desgastar também, eu deixo a pessoa falar, entra no ouvido e sai no outro. Porque eu já parei muito a minha vida por causa de opiniões alheias, assim, e que, no fundo, eu estava ouvindo crítica de pessoas que não estavam construindo nada. Então, quem é a pessoa para chegar para mim para falar alguma coisa? Você entende? Eu estou construindo um prédio. A pessoa nunca construiu um prédio, mas ela está olhando de fora. Eu não gostei da cor que você colocou ali. Mas eu sei o porquê que tá daquela cor. Eu sei o porquê eu escolhi aquela cor. Eu sei. Ela não sabe e ela ainda vem querer opinar em algo que ela não está nem construindo, ela não está fazendo. Não dou esse direito a ela. Não dou. Eu acho que quando a pessoa não tem nenhum fundamento, nenhum tipo de conhecimento, e estar dando esse feedback ou essa crítica, da maneira como a gente quiser colocar a palavra, porque sempre é uma opinião, né? Eu também sempre Sim. digo para as pessoas que, assim, quando a gente dá opinião para o outro, a gente está dando um poder para o outro, para falar alguma coisa para a gente. Então, assim, escolha bem para quem você está dando esse poder, porque a pessoa pode, inclusive, querer te criticar de uma forma tão negativa e realmente te magoar. E uma palavra é quase que uma arma, né? Então, assim, lá no Japão a gente tem É uma uma, é uma é, arma, né, assim, é, na verdade a gente tem uma palavra que chama assim, koto dama, koto é de falar, dama é energia, é espírito, é alma, então a gente diz que as palavras, elas têm alma, é muita coisa do budismo isso, né. eu Então falo muito sobre isso também.
Oi? Eu falo muito sobre isso que você está falando, óbvio que não dentro desse contexto, né, que você trouxe. Como é que é? Cotô da Koto-dama. Koto-dama. Koto é de falar, dama é de espírito, de alma. energia, Geralmente é mais né? Como no Brasil seria energia, mas assim, lá a gente é tamá, a gente chama de tamashi. Tamashi é alma, né? Então, é, que as coisas têm alma, que as coisas têm uma certa energia. Então, por isso que quando a gente tem que tomar cuidado com certas palavras que a gente emite, com certas palavras que a gente introduz, porque as palavras, ela tem essa alma, e como ela tem essa alma, ela tem o poder de nos mudar. E o que é o pior, que mudar para bom e para ruim, né? O que é ruim, claro que é sim, ruim, geralmente, a gente é muito negativo, né? Às vezes, a gente dá muito mais atenção para 10 coisas que aconteceram muito bem, a gente dá uma atenção para uma coisa que aconteceu ruim e 10 coisas que aconteceram boas, né? Então, a gente tem que ter esse filtro, né, de quem nós vamos realmente ouvir e conceber a ideia como verdade e ter esse filtro, né? sim. Isso que você pontuou é muito importante, só para a gente não perder o raciocínio. Vou pegar isso que você disse sobre a pessoa chegar e ela falar meio que com um intuito de ferir mesmo, né? De querer te colocar para baixo, enfim. Eu tenho uma coisa que eu acredito comigo, eu aprendi dentro da minha formação em coaching, que não existe ser humano ruim. Eu só acredito que a pessoa dá aquilo que ela tem. Ela não faz porque ela é malvada. Eu acredito que ela faz porque ela só tem aquilo dentro dela, né? E, além disso, eu estudo muito desenvolvimento pessoal, desenvolvimento Uhum, humano, e eu tenho muito nítido que quando existe algo em você que me incomoda, você está sendo meu espelho. Então, o que eu tô, na verdade, criticando a você, para mim é mais fácil criticar você do que me olhar no espelho e enxergar isso que está me incomodando em você, em mim, uhum. certo? Então, assim, nós somos espelhos um do outro. Então, para pensar, faz esse exercício comigo agora, para pensar se às vezes que você pensou em criticar alguém ou você viu alguma coisa em outro ser humano que estava te incomodando de alguma forma, né? Ai, vou falar com o fulano, preciso falar isso com ele, preciso não sei o quê. Para pensar se não era, na verdade, você que tinha que mudar aquilo ali, você que tinha que mexer aquilo ali em você, ou você que tinha que enxergar com outra perspectiva, e o problema estava em você e não nele. Para pensar um pouquinho. Pois é, eu sim, olha, por formação, por 20 anos da minha vida, fui socióloga. Socióloga, a gente faz quase que advogado do diabo, que vocês falam aí no Brasil, né? Assim, a gente questiona. Eu necessariamente não concordo com você, por quê? Às vezes, por exemplo, eu mesma, quando eu vejo alguma coisa que parece que não está funcionando bem, eu digo isso de dica. Aí, como é que você coloca as palavras? Eu acho que também é importante. Quando eu coloco uma dica, que se você fizesse dessa forma, eu acho que vai ter esse resultado, mas aí eu explico o porquê, como e a minha opinião e o resultado dessa situação. Porque eu acho que é legal eu gosto muito dessa palavra feedback, e eu gosto de feedbacks porque às vezes a gente quer, na questão da comunicação, a gente quer emitir alguma coisa, mas o outro interpreta de uma outra forma. Então, eu receber esses feedbacks dessas pessoas, eu acho bem legal. E aí, por isso que, necessariamente, às vezes as intenções das pessoas, eu acho que não são más, isso eu realmente concordo com você. Mas, de repente, ela não está fazendo isso tão mal. Aí, agora, está no meu poder, está nas minhas mãos eu conceber, eu entender interpretar essa ideia como algo positivo, está no meu direito, eu conceber como verdade ou não. Mas eu acho bem legal a gente ouvir essas opiniões, porque eu vejo como uma forma de crescimento. E às vezes pode ser algo negativo, mas de repente não é necessariamente a intenção das pessoas. Então, por exemplo, quem está fazendo, eu acho que é bastante importante a gente pontuar aqui também, sabe? Mas você concorda com? Eu entendo que quando você pontuou que nesse ponto eu não concordo com você, eu acho o máximo quando eu escuto isso de outra pessoa, porque eu acredito que é dessa divergência de ideias Uhum. muito crescimento.
Então, eu não tenho problema nenhum, eu adoro quando alguém chega e não concordo com você nisso. E aí você me expõe seu ponto de vista e a partir daí a gente cresce junto. Eu acho que isso é muito interessante. Agora, eu entendo e concordo com você quando você pontua que o feedback é importante demais para o nosso crescimento. Concordo 100% contigo nisso. Mas você concorda que um feedback é dado ou por alguém que, mesmo que muitas vezes você tenha dificuldade de reconhecer, mas é alguém que está um patamar acima de você? Por exemplo, do seu chefe, do seu diretor, ou sei lá, enfim, alguém que de alguma forma já passou por aquilo que você está vivenciando. E quando isso não acontece, o feedback é solicitado. Você concorda comigo? Uhum. Eu pelo menos eu não consigo enxergar a situação em que uma pessoa aleatória chega e vou te dar um feedback sobre isso. Acho que isso não acontece. Então, dentro das organizações, dentro das empresas, né, quando esse feedback acontece, vem de alguém que está acima de mim. Então, eu penso que eu preciso parar para ouvir esse cara sim, porque ele está acima de mim. Certo? Agora, uma pessoa que senta ali comigo do lado tipo, na mesma baia que eu dentro da empresa, né? Eu não vejo que essa pessoa tem o direito de chegar para mim e vou te dar um feedback do seu trabalho. Mas peraí, quem te pediu um feedback? Quem é você para me dar um feedback do meu trabalho? Eu não quero um feedback seu. Eu enxergo assim. Ou existe a possibilidade de eu chegar para a pessoa e falar assim, fulano, e aí? Estou fazendo isso daqui, o que você acha disso aqui? Como que você acha que eu posso melhorar nisso? Aí eu penso que é bacana, sabe? Quando você pede a opinião para alguém, mesmo que aquela pessoa não esteja num patamar acima de você, ela está no mesmo patamar que você, mas você pediu. Ou seja, você vai ouvir aquilo ali, né? Aí, obviamente, que vem críticas juntas desse feedback. Essas críticas realmente vão ser, acredito eu, que construtivas para você, porque você pediu para ouvir a opinião daquela pessoa, porque de alguma forma a opinião daquela pessoa é importante para você. Mas eu já cansei de trabalhar, nossa, assim, de pessoas que chegavam para mim, posso te dar um conselho? Não. Ou então eu falava assim, fala. Eu acho que isso, e quando a pessoa chega para mim, eu acho que, eu falo assim, a pessoa não sabe nem organizar um raciocínio, cara. Quem acha se perde. Você acha, você pensa, vamos lá. Eu sou assim, sabe, Ana? Tipo, mas eu aprendi muito, tipo, eu já quebrei muito minha cara ouvindo pessoa que não era importante, eu travei muito minha vida por causa disso. Então, assim, hoje eu ouço opinião de todos os tipos de pessoas, todos. Então, Agora, desde que eu a gente pode concluir, então, com essa conversa que, por exemplo, quando a gente, independentemente se for um feedback ou se for uma crítica construtiva, que elas têm uma relação muito grande quando ela coloca a construtiva, né? Porque a crítica, ela é uma palavra negativa. Quando ela coloca como construtiva, ela fica... meio que disfarçar aquilo ali. É um feedback. Né? E como é que a gente vai colocar, acho que a interpretação de cada um? Então, assim, independentemente da palavra que a gente utiliza, a gente vai ouvir a opinião do outro. Então, o primeiro, acho que é interessante pensar de quem eu estou ouvindo esse feedback. Aí, o segundo, quando eu pergunto para o outro, a opinião do outro, eu estou dando poder para o outro. Então, por isso que é importante perguntar e entender o porquê e quem está falando. E mesmo sendo esta pessoa, é o seu direito interpretar, internalizar ou não como a sua verdade, porque essa é uma outra questão que eu também falo bastante com os meus alunos, que assim, às vezes a gente internaliza várias verdades ou várias coisas que a gente quer, que a gente acha que precisa fazer na vida. Por exemplo, a gente precisa ter status, a gente precisa ter dinheiro, a gente tem que ter uma carreira, a gente tem que. Na realidade, a gente não tem que. Agora, é importante a gente pensar aqui, né? Por isso que, assim, só abrindo entre parênteses nessa questão, por exemplo, quando eu fui fazer a minha transição de carreira, como eu tinha um cargo vitalício, eu estava trabalhando numa das 5 melhores universidades lá de Tóquio. Era quase que loucura eu sair dessa universidade. E aí, qual que foi a minha estratégia? Uma delas,
é não falar para ninguém. Falar para ninguém que eu estava mudando, que assim, eu estava assim, ou inventar uma situação, porque eu fiz o doutorado lá no Japão, mas o meu pós-doutorado fiz na Inglaterra. Então, assim, eu dizia para todo mundo que eu ia para a Inglaterra, então era uma coisa muito natural eu ir para lá. Agora, eu falar que eu ia desistir, as pessoas ficam muito loucas, né? E aí, como é que você vai dar certeza de uma coisa que nem você tem? Você acredita, mas você não tem certeza que vai dar certo. E aí, como é que você vai provar para o outro ou convencer o outro de uma coisa que nem você está totalmente convencido que vai dar certo? E aí, junto o seu medo, o medo do outro, aí paralisa, né? Então, por Muito, isso que isso é importante a gente também entender, porque é esse poder que o outro tem na gente, né? Não só o poder das outras pessoas, mas o contexto que a gente vive, né? Contexto, isso é família, pessoas que trabalham juntos, amigos, que têm boas intenções, mas também tem gente que também não tem boas intenções, né? Que a gente é bem interessante separar o sim, joio do trigo, né? sim, com certeza. Essa coisa eu penso que a gente precisa pensar muito com quem, e aí mais uma vez, né, a gente escolher com quem a gente compartilha os nossos sonhos, os nossos projetos, porque assim, eu tenho muitas pessoas, muitos amigos, eu sou um cara de poucos amigos, mas sou muito conhecido, então tem muitas pessoas, e eu tenho eu tenho grupinho para tudo. Eu tenho meu grupinho de amigos que é só para tomar uma cerveja, fazer um churrasco, rir da vida, brincar. Eu tenho meus amigos que eu conto na palma de uma das minhas mãos, que esses sim sabem dos meus sonhos, sabem dos meus projetos, e tem coisa que ninguém sabe, nem meus pais, ninguém, só eu. Eu, Deus, minha inteligência infinita. Eu costumo falar que eu aprendi muito isso com Napoleão Hill, que eu tenho minhas horas de mentoria com os leitores, com os autores dos livros que eu leio. Eles são meus mentores superiores, assim, e eu paro para conversar mesmo. Tipo, às vezes eu tô lendo o livro de Napoleão Hill e eu falo assim, e aí, Hill, o que você faria nisso? E eu dedico tempo para ouvir, né? Eu acredito muito nessa coisa da inteligência infinita mesmo, dedicar tempo para ouvir isso. Então, assim, tem projetos meus que meus colegas de cerveja, de churrasco, não sabem, não têm noção, porque não tem, acredito eu que não tem maturidade, né, Uhum. para ouvir determinadas coisas. Então, hoje, do meu grupo de amigos, assim, nossa, não é sobre a nossa mentoria, inclusive. Em hipótese alguma, eles sabem do quanto que eu já investi, do tempo que eu dedico porque não tem maturidade para ouvir sobre, sabe? Então, quando eu falo, vou lançar não converso sobre isso com eles, porque não vai sair nada de bom dali, sabe? É o tipo são o tipo de pessoas que, assim, é, se deixam paralisar pelo medo. Então, se eu chegasse, por exemplo, e falasse assim, vou sair da escola e vou me dedicar ao meu negócio, você é maluco? Como que você vai fazer isso? E seu 13º? As pessoas têm essa ideia idiota de que o 13º é uma coisa maravilhosa, que é um presente do chefe, né? As pessoas não têm noção que não é. Aquilo lá já está calculado. Aquilo lá é um dinheiro que já era para ser seu e fica nos investimentos do seu chefe e ele te dá só no final do ano. Então fica lá 13 meses rendendo para ele e depois ele te dá e ainda sai como bonzinho. Outra crença que eu acredito que é uma crença muito limitante que as pessoas têm é de que CLT é estabilidade. Nessa vida não existe estabilidade. Ela é estabilidade até o momento em que você interessante para a empresa, seja uma escola, seja uma fábrica, não me interessa. A sua CLT é estabilidade até enquanto você é interessante para aquela organização. A partir do momento que você não é mais interessante, a sua estabilidade acaba, porque você vai ser mandado embora. Então, cadê a sua estabilidade? Mas eu tenho tempo de casa. Não interessa, não é isso que vai te prender. Você entende? Então, assim, não é com qualquer pessoa que eu converso sobre os meus pessoais, não é mesmo. Eu escolho muito, a dedo, nem a dedo, a unha, assim. Não... Isso é bastante importante a gente deixar bem pontual, né? Agora, você falou da questão da CLT, né? Do CLT, do funcionário público, das pessoas que buscam essa estabilidade, né? E aí que eu sempre digo assim que
qual a estabilidade que você... A gente poderia ter aquela estabilidade financeira, a gente poderia ter uma estabilidade material, que definitivamente ela é muito importante, inclusive naquela nossa pirâmide de Maslow, é a base, porque isso paga as nossas contas, e isso nos dá segurança, né? Agora, a gente precisa de um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, que é a questão emocional. Então, por exemplo, eu também tinha um salário que me pagava, um salário que era muito bom, tinha um status social, morava na Baía de Tóquio e era sensacional a vida lá em Tóquio. Mas isso me enchia o coração. E aí, qual que é o preço, né, que a gente paga para ficar num trabalho que já não te dá mais alegria, que já você todo dia, por exemplo, não sei se todo dia, mas pelo menos já começa no domingo, né? Você começa a acreditar, assim, Quando tocava a musiquinha do Fantástico, é, não sei como é que é, aí no Canadá, né? Não sei como é que se passa no mesmo, não sei como é que é. Mas aqui, quando... Nossa, o coração já começava... a gente não tô mais te ouvindo, viu, Patrick? Não tô te ouvindo mais. Não? E Agora agora? sim, agora sim, agora sim, agora sim. Voltou? É porque chegou uma ligação aqui, perdão. Ah, tá, imagina. Então aquilo já começava, começa tudo de novo. E eu sou um cara que, assim, eu tô conciliando, né? Eu conciliei durante os 3 anos o fato de estar na mentoria, com o FL, com tudo, com o colégio. Então era uma série de coisas. Nossa, eu já cansei de participar do evento com fone de ouvido, porque eu fazia uma atividade para o pessoal fazer e tal, para poder acompanhar. Então, assim, era muito complicado. Então, conciliar essa coisa é complicado. Agora, essa estabilidade, né, essa segurança, eu realmente não acredito que exista. A gente consegue minimizar um pouquinho. A gente consegue, né? Óbvio que quando eu falo que não existe estabilidade, não significa que você não possa ter uma reserva de segurança, que você não precise pensar nos seus investimentos, não é nada disso. É você viver de um jeito que seu coração cante, que seu coração acelere por aquilo ali, né? Eu sou um cara que eu sou muito grato a Deus e ao universo por tudo que eu conquistei, e eu tenho meus momentos de gratidão. E nos últimos meses do ano passado, eu saía de casa, de manhã já, Deus, obrigado pelo meu emprego, obrigado, mas olha como que eu tô por dentro. Tá muito doído, porque eu não acredito nisso que eu tô... Eram 6 horas do meu dia que eu dedicava para uma coisa que eu não acreditava mais, que para mim não fazia sentido algum. Só que era aquilo ali que pagava minhas contas, então eu tinha que fazer, né? E a gente vive num mundo que é capitalista, não adianta essa coisa de você não precisa do dinheiro. Precisa sim, dinheiro é importante, dinheiro traz felicidade sim, é essencial na vida sim. Então a gente precisa ser racional nisso, mas eu acredito que é possível sim a gente trabalhar com o que ama. Trabalhar com o que ama não significa dizer que a gente só vai fazer o que ama. Independente da coisa que você vá trabalhar, você, por mais que seja aquilo que faça o seu coração cantar, beleza, show de bola, mas tem coisa dentro daquele processo que faz seu coração cantar que você vai ter que fazer que você não gosta. Isso é a vida adulta, né? Então, assim, a vida né? é isso, essa maturidade de, tem coisa que você não vai gostar, mas tem que. E faz parte. Porque se você não fizer, é um pilar que vai deixar de ser sustentado e esse seu negócio não vai para frente, não adianta. Então, essa maturidade, essa cabeça de entender que a vida adulta é isso, eu penso que é essencial, sim. Eu também, assim, inclusive, eu acrescentaria que qual que é a diferença de você fazer um trabalho que você não gosta e fazer um trabalho que você gosta? Você vai trabalhar do mesmo jeito. Inclusive, quando você tem um trabalho que você gosta mais, você vai trabalhar, inclusive, mais. Qual que é a diferença? Você vai trabalhar com ânimo, com entusiasmo, com satisfação. E todo o trabalho em si, ele tem lá os seus perrengues, seus problemas, seus desafios. Mas qual que é a diferença? Eu quero e eu me dispus a resolver esse problema, porque é um problema que eu quero resolver,
está no meu métier, está todo o trabalho vai ter isso. Então, sei lá, 80% pelo menos do trabalho, a gente está fazendo o que gosta. Agora, o problema é quando a gente faz 80% do tempo, a Do gente que faz o que não não. gosta, tem que se carregar para ir para o trabalho, e aí começa a ter esses desgastes emocionais, que seria comer demais, de repente, assim, ficar prostrado, estagnado, ter inclusive depressão, né? Que assim, eu cheguei num momento assim que eu tinha que me convencer de que eu tinha que estar naquele trabalho. Aí eu comecei a ter inclusive depressão, porque assim, eu estava num processo de tão convencimento, e eu imagino que muitas pessoas estão nesse processo também, né? De se convencer de que eles têm que ficar lá até a aposentadoria. E ninguém precisa. E que a gente é possível, né? E as pessoas elas só precisam ter uma noção de que não é fácil, né, Ana? Não Total. é assim. Não vai cair do céu. Vai ser algo que vai precisar ser construído. E aí, por que eu falo que essa coisa do empreender não é para todo mundo? Até que ponto você está disposto a construir o teu negócio? Porque negócios sólidos demandam tempo. E as pessoas não querem respeitar esse tempo, né? Elas querem fazer uma coisa e querem um resultado financeiro assim, e não vai acontecer. Isso é uma visão imatura, infantil diante da vida, né? Existe, eu costumo dizer que tudo que a gente desenvolve, tudo que vale a pena passa por o teste do tempo, né? E a gente pode aprender muito com a natureza. Antes de uma árvore começar a gerar fruto, ela foi desse tamanhozinho. Então você imagina o processo, né? Que ela passou, um bebê, para a gente chegar na vida que a gente está hoje, na vida adulta. Imagina o tanto de dor que a gente sofreu para rasgar, para fazer a pele dilatar, para os ossos se desenvolverem. Então, assim, é um processo que, por mais que a gente consiga aparar algumas arestas, né, e minimizar algumas dores, a dor é inevitável. É Agora, você inerente, precisa né? escolher se aquilo ali, né? Se você vai deixar aquilo ali te fazer sofrer. O sofrimento, você pode entender que tipo de sofrimento que você vai querer passar, né? Você vai Entender e viver 40 escolher, né? anos... Oi? Entender e escolher o sofrimento que eu Entender e quero, né? escolher o sofrimento. Para mim, estar na escola estava sendo sofrido demais. Então, qual uma coisa que vai para a sua audiência? Por que as pessoas têm tanto medo, né? As pessoas têm medo do novo. E não adianta que tudo que você vai fazer novo na sua vida, você vai ter que enfrentar um medo. E o medo, as pessoas tendem a acreditar que o medo é algo ruim, mas não é. O medo é nosso parceiro, é nosso amigo. Ele só está dando um comando para o seu cérebro de que assim, ó, você precisa se preparar para algo novo, né? Aí agora as pessoas falam assim, mas e se eu sofrer quando eu tomar essa decisão? Então, mas assim, você já está sofrendo. Eu estava na escola, eu estava sofrendo porque eu saía de casa triste para trabalhar. Eu estava literalmente trabalhando, eu sentia, né? Eu costumava falar com as pessoas, eu sentia que eu estava com uma coleira no pescoço. Eu sentia que eu usava uma coleira, que eu ia aonde me mandavam, né? E aquilo me corroía por dentro, porque eu falei assim, cara, eu sou um cara tão inteligente, tem tanta coisa bacana para eu fazer nesse mundo, tem tanta transformação para eu gerar para a vida das pessoas, e eu estou gastando meu tempo com algo que está me comendo por dentro. Não é isso que eu quero. Qual sofrimento que eu escolho? Eu vou permanecer nisso por mais 40 anos na minha vida, ou eu vou enfrentar o medo de sair da onde eu tô. Aliás, vou me preparar antes, eu me organizei antes para fazer essa questão da transição. Na verdade, eu venho estudando essa minha transição já tem mais de um ano, né, me preparando psicologicamente, financeiramente, estrategicamente, fazendo outros investimentos, guardando dinheiro. Então, é uma série de coisas que, será que dá trabalho? Muito. Será que as pessoas estão dispostas a passar por esse processo que dá trabalho para hoje? Hoje, por exemplo, eu estou na casa dos meus pais no interior e eu estou trabalhando daqui. Eu não saio mais de casa para trabalhar. Agora, isso caiu do céu? É óbvio que não. Quantas vezes eu ouvi de colegas meus que, tipo,
tipo, do grupinho da cerveja, por exemplo. Mas a gente vai viajar, não sei o que, você não vai? Não, não vou. Porque eu sabia o motivo de eu não ir. Vamos virar a noite, não sei o que, beber, não sei o que. Não, não vou, porque o que eu estava fazendo? Estava estudando. Vamos. Não, não vou, porque. Então é um monte de nãos que a gente precisa dar e que não é qualquer pessoa que está disposta a dar. Mudar de carreira é possível? Completamente possível. É o fim do mundo? Pode não ser e pode ser. Se você não tiver a maturidade para entender que você vai precisar dizer um monte de não, você vai precisar desagradar um monte de pessoas que te chamam de amigo. Muitas vezes a sua família não vai entender. Eu, por exemplo, quando eu encerrei meu contrato com a escola no ano passado, aí eu tinha uma viagem já marcada com a minha família. Minha mãe não sabia de nada. Eu moro sozinho já tem desde os meus 26 anos, então tem bastante tempo já. Sou independente já há muito tempo também. Só que mãe e pai, né, querendo ou não, se preocupam. Mesmo que a gente não more com eles se preocupam. Então, Definitivamente. muita coisa eu não falava com eles. Minha mãe ficou sabendo que eu tinha saído da escola no último dia de viagem, porque eu não falei antes, que senão. E quando eu falei, ela, meu filho, mas e agora? Como que vai ser? O que você vai fazer? Você está desempregado? Eu falei, eu não estou desempregado, eu estou trabalhando no meu negócio. Não, mas como assim? Trabalhar do computador e tal? É novo, né? São gerações diferentes, eles não conseguem compreender isso. Então, assim, é desafiador. É Mas uma olha, forma de se eu proteger, né, é o que você está fazendo aí, né, assim, quando você não fala, você coloca o medo na outra pessoa e também uma certa responsabilidade, né, e como nossos pais amam tanto e querem tanto o nosso bem, é óbvio que é melhor a gente estar naquela zona de conforto, porque é confortável para eles. É confortável para a gente? Não é confortável. Então, para a gente proteger, às vezes é bom não falar o processo para não causar medo, mais medo que já existe, né? E não potencializar o nosso medo, né? Exatamente. E muitas vezes a gente acaba adotando um medo que não é nem nosso. Né? Às vezes, Exato. dependendo da pessoa que você compartilha um sonho, um projeto, alguma coisa da sua vida, você nem tinha esse medo, mas a pessoa chega e fala assim, mas e se acontecer isso? E aí aquilo ali, você ouviu, né? Aquilo foi uma sementinha plantada na sua cabeça e vai Legal. ficar, cara, e se aquilo ali se concretizar? E se, e se, e se? Eu sou muito positivista, acredito dificilmente. Olha, eu não me lembro da última vez que eu fiz alguma coisa que eu acreditei que. E se der errado, sempre acredito que vai dar certo. Até hoje eu tô no meu segundo ano de mentoria. Você tem noção do desafio que é? Eu entrei na mentoria sem ter condições de pagar a mentoria. Eu falei assim, mas e se der certo? Não, o que eu preciso fazer para dar certo? Eu vou ter que dormir menos? Não interessa, eu durmo. Vou ter que. Não interessa, eu faço. Vou ter que. Tanto que eu aprendi a editar vídeo e comecei a oferecer mão de obra como editor de vídeo, que não tinha nada a ver com a minha vida, para poder pagar as contas, pagar o programa. Então, e hoje todos os meus clientes são clientes de dentro da mentoria, são clientes de edição de vídeo que Legal. surgiram a partir de lá. O meu negócio hoje é a partir da questão da edição de vídeo, só que só eu sei. Você tem noção do que é o Nutella, né? Você sabe o que é. O meu primeiro Nutella, quando eu fui fazer, eu Vamos demorei mais. contextualizar um pouquinho no Tela, a gente corta alguns vídeos pequenos, para que tenha alguma mensagem, né? Porque a gente fala em edição de vídeo, às vezes as pessoas não conseguem contextualizar muito bem. Consegue Então, entender, verdade? assim, alguns vídeos cortados, pequenos, que não são muito fáceis de reconhecer, e realmente é uma técnica que você aprende, que é o que a gente está fazendo agora, né? A gente tem várias outras estratégias, várias outras técnicas, a gente vai aprendendo com o processo. Mas sabe que uma coisa sensacional, já te interrompendo, desculpa te interromper, Patrick, é Sem que essa é problema. o sensacional de quando você decide, independentemente do qual caminho que você decide, é uma decisão, uma cisão, né, do seu passado com o seu agora. Então, você fez essa cisão, aí quando você faz essa cisão e define, as portas vão começando a se abrir.
abrir, assim, né? Eu te falo que as portas vão começando a se abrir, você consegue ver novas oportunidades, você consegue encontrar novas pessoas e oportunidades que você jamais teria na sua antiga profissão, no seu antigo trabalho, você nunca teria condições de encontrar com essas pessoas, essas oportunidades, aprender coisas a mais, estar apto, né, e aberto para esse aprendizagem, né, para esse processo que é a transição de carreira, para esse processo que é mudar de trabalho, mudar de profissão, que seja CLT novamente, que seja empreendedorismo, mas ter essa coragem, mas é uma coragem planejada. Eu não digo assim, quando a gente fala de coragem, a gente pensa que é aquela coragem que você tem que cair do precipício e ver se tem alguma rede no final, mas não é nada disso, né? Eu sempre digo Não, das pessoas que é aquela coragem planejada, aquela coragem organizada. E aí é possível, sim, né? Conseguir, como você sim. conseguiu, né? Sim, sim. Não é, mais uma vez, não é fácil, mas é possível. Recomendo totalmente. Sim, você Recomendo todo mundo empreender? Recomendo. É para todo mundo? Não é. Só que eu acredito, né, que o caminho a gente aprende caminhando. Não sim, tem como ser diferente. Não adianta por mais que eu compartilhe aqui 100%, né? A gente está conversando há um tempinho e, obviamente, que eu não consegui falar 10, 15% como foi o processo, porque é muita coisa. Agora, mesmo que eu conseguisse compartilhar meus 150% de tudo que eu vivenciei, não é suficiente para você usar como base para você aplicar para sua vida, porque vai ter coisa que vai acontecer só com você. Vai ter coisa que você não vai ler em livro nenhum, você não vai ver que ninguém passou por aquilo, que você vai ter que aprender ali E aí? E agora? O que você vai fazer? Sabe? E você vai precisar ter uma cabeça, uma mente disposta a encontrar a solução. Eu penso que, assim, quando a pessoa ela decide empreender, quando você toma a decisão, né? E aí você falou sobre decisão, essa coisa da cisão. Eu tenho uma outra coisa que eu aprendi com o Tony Robbins, que é um dos meus mentores, que é o seguinte: ele costuma falar que se você tomou uma decisão mesmo, você vai, eu decidi isso, beleza? Qual a ação que você tem a partir disso aqui? Porque se você falou que você decidiu e você não realizou nenhuma ação para concretizar essa decisão que você tomou, você não decidiu porcaria nenhuma. uhum, Você uhum. só tá contando uma historinha bonitinha. Não, eu decidi sim. Tipo, por exemplo, sabe aquela coisa? Não, eu decidi que agora eu vou fazer dieta, eu vou não sei o que. Decidiu? Tá, e aí? Qual a ação que você vai... Não, a Uhum. segunda-feira, então você não decidiu nada. Então você está fazendo Exato. uma promessa para você, né? Decisão requer muita ação. Você precisa ter alguma ação que comprove aquilo que você se prometeu. Então, eu costumo dizer que a pessoa, quando ela decide empreender, ela tem que estar disposta a mastigar problema no café da manhã. Faz parte, todos os dias. Porque empreender nada mais é do que resolver problemas, né? Encontrar soluções para os seus clientes que eles não conseguem. Tipo, hoje eu ouço dos meus clientes, tipo, da parte de social media que eu faço, por exemplo, assim, cara, eu não tenho dor de cabeça com você. Eu sei que aquilo ali vai ser feito, não tem. Olha como você tem noção do que é você ouvir de um outro ser humano assim, eu não preciso me preocupar com isso porque eu confio no seu trabalho, sabe? E eu também falo para tem uma pessoa que trabalha para mim e eu falo, olha, eu te passo as coisas, eu não tenho dor de cabeça, você resolve isso aqui para mim. Eu sei fazer aquilo, mas eu precisei delegar para cuidar de outras partes da empresa. E pergunta se eu sabia que eu ia ter. Não sabia, eu descobri no processo. O caminho, você descobre o caminho caminhando. Não tem como ser diferente. E tem que ter esse sangue nos olhos de acordar disposto a resolver problema. E outra, né? Você empreender ou não, você vai ter problema. Só não tem problema quem já está no cemitério. Se você está vivo, você tem Exato. problema para resolver na sua vida. O problema é maravilhoso. O problema faz a É, gente ser melhor, maior e mais forte. sensacional isso que você está dizendo, porque, assim, na realidade, eu digo assim, que a gente é pago para resolver problema. Mesmo sendo CLT. A única diferença que eu acho que as pessoas têm pouca noção quando são empregadas, né? Agora, quando a gente tem um negócio, quando você está empreendendo, aí que você percebe que o problema está aqui e só tem eu para resolver, não tem outra pessoa. Então, assim, tem que resolver o problema. Numa empresa, você tem o seu colega de trabalho, tem o seu chefe, alguém tem que resolver o problema.
E agora, quando a gente tem essa percepção, né, de que a gente é pago para resolver problema, afinal, aí a gente pode escolher, a gente está falando da escolha, né? Qual escolha que eu vou fazer? De eu resolver o meu problema ou ajudar a resolver o problema do outro, né? E qual a dor que a gente vai escolher? A dor da CLT, a dor do empreendedorismo, a dor de seja o que for, né? Então, assim, escolha suas dores, escolha dores e satisfações também, né? Porque assim, se tem a dor, tem a satisfação. Então, como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio? E eu também realmente acho que é uma questão de consciência, escolhas conscientes, né? Escolhas de entendendo quem você é, por que você faz o que faz. E na verdade eu digo isso também porque assim, eu sou coach de pontos fortes. Não sei se você já ouviu falar da Que Gallup. legal. Eu Não, fiz não. essa mentoria. É uma empresa, na verdade, americana, já tem 42 anos de pesquisa, então, assim, a gente trabalha bastante com os pontos fortes, né? Assim, é uma pesquisa que já é bastante tem estatística, tem estudos baseados nessa metodologia deles, é sensacional, porque assim, a gente consegue descobrir os nossos talentos e como é que a gente consegue transformar em pontos fortes. Por isso que é sensacional a gente descobrir quais são os nossos talentos, porque aí é dessa forma que a gente consegue transformar esses talentos em pontos fortes, e a diferença é que os talentos é tudo um sentimento, um pensamento, um comportamento que vem natural, é tão natural que você não percebe. E ele transforma-se em pontos fortes quando você consegue fazer disso um trabalho, você consegue, por exemplo, isso que você está fazendo, eu consigo perceber nitidamente que é seus pontos fortes gritando e falando para o mundo, né, do que você está fazendo. Então você faz com paixão, você sabe, aprende com mais facilidade, você tem inclusive bons resultados, né? E uma coisa muito legal é que eu digo assim que a gente quando descobre os nossos talentos é na alegria e na tristeza eles vão estar lá. A única diferença é que a gente puxa ele daqui de dentro, né? E por isso que é legal, importante, né? Muito importante a gente descobrir essas forças, né, que a gente tem dentro da gente, como você descobriu, né? A gente entender, e é nisso que a gente vai bater numa tecla aí que as pessoas negligenciam tanto, que é a questão do autoconhecimento, né, Ana? A Ah, pessoa dedicar tempo para. Uma coisa que me incomoda muito é que eu sou muito introspectivo, então assim, eu sou apaixonado pelo silêncio. Eu amo o silêncio, porque eu costumo dizer que o silêncio é a música de Deus, sabe? Então assim, estar em silêncio para mim é magnífico. Então, treino na academia, eu coloco o fone, mas eu coloco o ruído branco, porque eu gosto de treinar em silêncio. que Vou legal. fazer minha corrida, minha caminhada. Eu gosto de ir em silêncio. Então, assim, e as pessoas, tudo que vão fazer, precisa colocar um tuc, uma música, alguma coisa. Gente, como vocês conseguem trabalhar com isso? Pelo amor de Deus, você precisa se ouvir, você precisa se entender, você precisa conversar com você, trocar uma ideia, bater um papo com você Isso. mesmo, né? Mas como que eu faço isso? Conversa com você, joga limpo com você. Ah, por que eu tô triste? Não é aceitar a tristeza, mas entende. Conversa. O que aconteceu que me deixou assim? E as pessoas não fazem isso. Quando as pessoas estão tristes, o que elas fazem? Liga uma série e vai assistir para passar o tempo. Né? Então, não tô criticando o Netflix, nada disso, você pode assistir sua série normalmente, tranquilamente, só que assim, cara, entre você dedicar 1 hora do seu dia para assistir a história da vida de alguém e você gastar 1 hora do seu dia para você ficar em silêncio e você se perguntar como que tá a parada hoje? Como que tá meu dia hoje? O que eu tô precisando? O que eu tô deixando passar? Sabe, para você, nada substitui para mim o estar em silêncio. Nada, 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 nada. É essencial na minha jornada, é essencial. O dia que eu não consigo parar para estar em silêncio, o meu estresse aumenta muito, porque eu estou no piloto automático, né? E a nossa agenda é muito cheia. Então, a gente acaba que liga o piloto automático. E eu não gosto do piloto automático. Eu gosto do piloto automático para aumentar minha produtividade. Na hora que eu estou produzindo ali, eu gosto que ele acione. Mas no dia eu gosto de trazer para consciência o que eu estou fazendo. Eu gosto de estar concentrado no que eu estou fazendo. Isso para mim é essencial. Que legal, que sensacional isso que você está falando, porque nesse nosso mundo
tão barulhento, a gente está muito acostumado de ter muitos estímulos externos. É Netflix, é música, é internet, é tudo, né? Então, assim, é São muita band-aids, né? interação, né? Para um monte de problemas. São band-aids. Não Exato, resolvem o problema. exatamente. E a gente não está acostumado, né, a estar com a gente mesmo, ter a nossa companhia. E quando a gente percebe que a nossa companhia, e de repente a gente pode perceber que a nossa companhia não é tão legal aí, assim, aí que a gente pode entender por que essa companhia não está sendo tão legal assim. Por que eu não consigo ficar comigo mesma, né? Ou comigo mesmo? Que é entender isso, porque esse autoconhecimento, essa autoconsciência, eu acho que assim, eu não tenho algo mais transformador, revelador, libertador, que eu digo também dos pontos fortes, de a gente entender, né, o que está aqui dentro. Inclusive, a gente pode até fechar essa live com essa companhia, né? Assim, se a gente fosse, se você está num processo, que, independentemente dos processos de carreira, o processo de internalização, de entender algum problema, de entender uma situação, de parar, nem que seja um momento, mesmo que seja uma meditação, mesmo que seja ficar em silêncio, mesmo que fazer alguma coisa, de repente manual, mas ficar com você mesmo, com a sua companhia. O que você acha? A gente conseguir fechar dessa forma, Patrick? Sim, sim, com certeza. Largar um pouco as telas, né? As pessoas Exato. se acostumaram com as telas. Eu vejo crianças de até 13 anos com celulares na mão e aquilo me dói. Eu falo assim, meu Deus do céu, o que vai ser desse ser humaninho lá na frente, né? Porque uma das coisas que eu sou apaixonado é isso aqui, ó. É um livro, é você conversar com o autor, é você rabiscar. Meus livros são rabiscados. As pessoas falam, mas você rabisca o livro. Gente, o livro é feito para isso. Você precisa grifar, você precisa escrever, você precisa conversar com aquilo que você está lendo, né? É uma troca. Quando você dedica o tempo para ler um livro, você tem acesso à mente daquela pessoa. Isso é fenomenal. E as pessoas substituíram até os livros por uma tela, sabe? As pessoas têm que estar conectadas o tempo todo. Hoje, a gente que trabalha com marketing digital, com internet, querendo ou não, é o nosso trabalho. Então, a gente precisa estar conectado o tempo todo. Mas, olha, Ana, vou te dizer que quando tem agora o iPhone, eu nunca tive iPhone, fui ter iPhone esse ano. E o iPhone agora tem uma função que você aperta não perturbar e não chega a notificação, não chega mensagem, não chega nada. Olha, é um momento de paz interior, que não tem notificação, que não faz barulhinho, que não tem WhatsApp, né? E isso é sensacional, né? Porque aí você é que está no controle do celular, não o celular te controla, né? Porque quando eu tenho. Eu não sei como é. Já faz muitos anos que eu já também não tenho essas notificações, assim. Porque é incômodo, né? E as pessoas, você está conversando com a pessoa está. Aquele alarme de tudo quanto é lugar. Como é que você consegue focar, né? Como é que você consegue trabalhar desse jeito? É impossível, impossível. Porque assim, eu digo assim que na vida a gente tem 3 recursos muito importantes: o tempo, a energia e o foco, que são coisas que nunca não voltam mais, né? Então, e essas notificações tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco e, claro, o nosso tempo, né? Exatamente. E as pessoas com esse negócio da gente estar conectado o tempo todo, né? As pessoas elas começaram a confundir algumas coisas e a confundir a questão da liberdade com a libertinagem, porque às vezes a pessoa ela te manda um áudio e aí você demora a responder. Eu não sou de ficar olhando o WhatsApp o tempo todo, eu tenho meus horários para olhar porque eu preciso dar conta de outras atividades. E aí quando eu respondo, nossa, mas eu te mandei a mensagem em tal hora e você só respondeu agora. Aí eu ainda penso assim, eu falei, ué, mas eu A gente respondo não com. combinou isso, né? Eu não lembro de ter assinado um contrato de que eu tinha que. Então, peraí, né? Aí, né, eu coloco a pessoa no lugar dela, assim, porque Aham. a gente precisa impor limites, porque senão o outro ser humano extravasa, ele ultrapassa, né? Mesmo que ele seja legal, que ele seja parceiro, mas, tipo, tem pessoa, manda mensagem, vai. 11 horas da noite para falar uma coisa que pode ser resolvida no outro dia. Ah, não, eu vejo a notificação hoje, graças a Deus eu consegui. Eu olho a notificação e não vou ouvir agora. Ah, mas e se for? Ah, então, mas e se for vai ser resolvido amanhã, porque peraí, tudo tem limite. 11 Aham. horas da noite
tipo, dependendo, né? Óbvio que se você está no teu horário de trabalho é uma coisa, mas agora, tipo, numa relação de cliente, enfim, ali eu penso que não é saudável e eu não respondo, a não ser, a não ser que eu realmente queira fazê-lo. Agora, jamais com o sentimento de fulano me mandou, eu tenho o quê? Eu não tenho o que nada. Já tem muito tempo que eu não tenho o que nada na minha vida. Eu faço na hora que eu predetermino aquilo e tá tudo. Ai, mas vai ficar chateado. Então, o problema já é dele, não é meu. Isso é um autorrespeito também que você está falando, né, É, Paty? E quando você se sim. respeita, você consegue automaticamente colocar o limite, né, no outro, e o outro também te respeita, porque você impôs, não sei se impôs, eu não gosto da palavra imposição, mas você colocou um limite, colocou um respeito, que isso é respeito para mim, então a outra pessoa vai entender, porque isso é uma coisa interessante, que a gente pode, inclusive, conectar o que a gente estava falando logo de início, né? Que a gente vai dar, as pessoas, quando falam alguma coisa, quando querem uma demanda da gente, a gente vai ouvir essa demanda, a gente vai escolher para quem a Filtrar, gente vai. Oi? Filtrar. filtrar, filtrar. Exato. Que é sensacional a gente poder fechar isso de quem a gente vai dar o poder de ouvir, se é feedback ou crítica, essas notificações, eu acho que as mesmas coisas, eu estou no poder e não o outro, eu me respeito, por isso é que eu vou dar o meu direito de olhar as mensagens a hora que eu quero olhar, mas não é nem egoísmo, é organização e planejamento, na verdade, eu diria isso, e um autorrespeito com relação realmente a gente, né? E a Sim. gente também, essa questão da escolha, né, do autoconhecimento, que a gente falou também, do autoconhecimento, eu gosto da palavra autoconsciência, porque a gente consegue ter autoconsciência quando a gente consegue entender um pouquinho mais e aumenta a consciência, a gente consegue ter escolhas conscientes, né? Que eu acho que a gente, de repente, poderia concluir essa nossa maravilhosa, sensacional conversa, bate-papo nessa live. Sim. A Nossa, gente estou muito feliz mesmo de ter participado. Espero que a gente possa repetir, né? Porque, nossa, é tanta coisa, a gente está. E, ó, se deixasse, eu ficava aqui umas 3 horas, né? Porque eu realmente tenho algumas demandas que eu preciso cumprir aqui mesmo. Mas eu ficaria 3, 5 horas falando sobre isso, porque é muita coisa que a gente tem para trazer à tona, né, Ana? E trazer a consciência das pessoas que Exato. infelizmente, tem negligenciado tanto essa coisa do separar um momento para si, tirar um momento para estar em silêncio, tirar um momento para conversar com você, cuidar do seu espírito, né? Isso. Coisa do Ayn Rand fala bastante sobre a questão da virtude do egoísmo, né? As pessoas elas acham que quando elas que existe problema em ser egoísta, e não, você precisa ser egoísta. Porque, primeiro, que ser egoísta não é não pensar no outro, é pensar primeiro em si. Ah, mas eu tenho que pensar primeiro em. Tem, porque como que você vai ajudar o outro se você não está olhando primeiro para você? Como que você como que você pode cuidar do outro se você não está cuidando primeiro de você? Não dá conta, não é sustentável a longo prazo. E as coisas Exato. que valem a pena na nossa vida precisam do longo prazo, né? Então eu penso que uma dosezinha de egoísmo na nossa vida é essencial. Eu preciso olhar sim para o meu umbigo nas mais variadas situações antes de querer olhar à minha volta e estender minha mão para ajudar o outro, porque muitas Uhum. vezes vou querer ajudar o outro, mas se bobear, eu não estou nem em condições de ajudar o outro. Eu preciso me Exato. ajudar e depois eu vou ajudar o outro. Aí sim, com prazer. Isso é sensacional, porque esse autocuidado, eu acho que ele é a base de tudo, né? E a gente pensa que esse autocuidado realmente é uma coisa nativa, porque a gente foi educado meio que a gente tem que pensar no outro, a gente tem que ser altruísta, e na verdade não, né? Se a gente consegue ter esse autocuidado bem cuidado, a gente consegue cuidar, inclusive, melhor do outro. Do Até, outro. e aí, isso é bem importante a gente entender. Então, assim, foi sensacional. E eu super, super, super espero que a gente faça outras lives com outros temas, porque é super enriquecedor a gente ter outras ideias, outras opiniões, outros. Pontos de vista diferentes, né? Exato, exato, Interessantes exato. demais.
Então, a gente encerra a nossa live agora. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelas pessoas que estão aqui. Não consigo ver aqui, na verdade, mas muitíssimo obrigada. Se alguém estiver participando, muitíssimo obrigada, Patrick, pela sua participação e pelo seu tempo para despender aqui no nosso canal. Imagina, muito obrigado pelo convite, me senti lisonjeado de verdade, espero que de alguma forma tenha agregado para a sua audiência, espero que a gente consiga repetir mais vezes, porque assim foi interessantíssimo, eu amei, foi como eu falei, eu ficaria 5 horas falando tranquilamente aqui, então a gente pode sim combinar outras vezes, vou te convidar também para ir lá no meu canal, para a minha audiência tá com você, com esse ponto de vista maravilhoso que você tem sobre a vida, você como coach, você como cuidadora de humanos, né? Tipo, cuidadora de pessoas que querem mudar de vida, que querem mudar de carreira. Eu penso que você tem muito para agregar, muito para trazer. Tem muita coisa aí dentro que a gente tem que trazer à tona para ajudar esse nosso mundão a ficar cada vez melhor, as Cada vez pessoas a melhor. serem mais fortes, a serem mais estratégicas diante da vida. Muito obrigado pelo convite. Conta Obrigada, comigo aí. obrigada. Vamos marcar outro sim, tá bom? Vamos sim, então. Maravilha. Muitíssimo obrigada. Tchau para Obrigado todo a mundo. você pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.